Portugal é um país pequeno em território, mas gigante em história, cultura e beleza. Localizado na Península Ibérica, ao sudoeste da Europa, o país é um dos destinos turísticos mais procurados do mundo, e não é por acaso. Entre castelos medievais, cidades modernas, praias paradisíacas, uma gastronomia única e uma hospitalidade reconhecida, Portugal oferece uma experiência completa a qualquer visitante. Neste vídeo, vamos explorar profundamente a riqueza deste país fascinante, dividido em sua história, geografia, cultura, tradições, economia, turismo e curiosidades, para que você realmente conheça Portugal. Portugal é um dos países mais antigos da Europa, com fronteiras praticamente estáveis desde o século XIII. A fundação do reino data de 1139, com Dom Afonso Henriques proclamando-se rei após a vitória contra os mouros. Desde então, a história portuguesa se mistura com guerras, conquistas, navegações e descobertas que mudaram o mundo. Durante os séculos XV e XVI, Portugal viveu sua era dos descobrimentos, quando navegadores como Vasco da Gama, Bartolomeu Dias e Pedro Álvares Cabral desbravaram oceanos, estabeleceram rotas comerciais e chegaram a lugares distantes como Brasil, Índia, África e Oriente. Lisboa se tornou, nesse período, o centro de um vasto império ultramarino, fazendo de Portugal uma das grandes potências da época. Entretanto, após períodos de glória, vieram também crises, invasões e instabilidades. O país foi ocupado pelas tropas napoleônicas, perdeu boa parte do Império Colonial ao longo dos séculos XIX e XX e viveu uma ditadura de 1933 a 1974, liderada por Antônio de Oliveira Salazar. A Revolução dos Cravos, em 25 de abril de 1974, trouxe a liberdade e a democracia, marcando um novo capítulo. Desde então, Portugal entrou na União Europeia e passou por grandes transformações sociais e econômicas. Toda essa história de glórias, crises, conquistas e renascimentos não ficou apenas nos livros. Ela pode ser vista e sentida nas ruas, nos monumentos e até no modo de viver do povo português. Cada cidade e cada região guarda marcas únicas desse passado e, ao mesmo time, expressa a modernidade de um país que soube se reinventar. Para compreender melhor essa diversidade, vale conhecer algumas das cidades e regiões mais imperdíveis de Portugal, cada uma com sua própria identidade e encanto. Portugal não se resume apenas a Lisboa e Porto, embora essas sejam as cidades mais conhecidas e visitadas. Cada região do país possui uma identidade própria, carregada de história, cultura e tradições, mas também com atrações turísticas únicas que conquistam viajantes de todos os perfis. Explorar Portugal é percorrer um verdadeiro mosaico de paisagens, desde metrópoles vibrantes até vilas medievais intocadas, passando por praias paradisíacas e arquipélagos de beleza quase surreal. Lisboa. A capital portuguesa é uma cidade que consegue unir tradição e modernidade de forma harmoniosa. Andar pelo bairro de Alfama é mergulhar no passado. Ruas estreitas, casas coloridas e pequenas tabernas onde se ouve o fado ecoando à noite. No bairro de Belém, os monumentos históricos lembram os tempos gloriosos da expansão marítima. O Mosteiro dos Jerônimos e a Torre de Belém, ambos patrimônios da Unesco, são visitas obrigatórias para quem deseja compreender a herança dos descobrimentos. Lisboa também é uma cidade cosmopolita, cheia de vida noturna, restaurantes de alta gastronomia e museus como o Museu Nacional do Azulejo e o MAAT, Museu de Arte, Arquitetura e Tecnologia. Para quem gosta de vistas panorâmicas, os miradouros espalhados pela cidade, como o de Santa Luzia ou o do Castelo de São Jorge, oferecem cenários inesquecíveis. E claro, nenhum visitante deve deixar de provar os famosos pastéis de Belém, que se tornaram símbolo da cidade. Porto, localizada ao norte, às margens do Rio Douro, Porto é conhecida mundialmente pelo seu vinho, mas vai muito além disso. O centro histórico,
classificado como Patrimônio Mundial pela Unesco, encanta com suas ruas estreitas, casas coloridas e igrejas de estilo barroco. A Ponte Dom Luís I, projetada por um discípulo de Gustave Eiffel, é um dos cartões postais mais icônicos do país e liga a cidade de Porto à Vila Nova de Gaia, onde estão as caves de vinho do Porto. Uma experiência imperdível é fazer um cruzeiro pelo Rio Douro, apreciando as colinas cobertas por vinhedos em socalcos. A Livraria Lelo, famosa por sua arquitetura deslumbrante, é considerada uma das mais belas do mundo e atrai tanto leitores quanto turistas curiosos. Porto também tem uma vida cultural efervescente, com destaque para a Casa da Música, um espaço moderno dedicado a concertos e espetáculos. Coimbra, antiga capital de Portugal, Coimbra respira conhecimento e tradição. O grande destaque é a sua universidade, fundada em 1290, uma das mais antigas da Europa. A Biblioteca Joanina, localizada dentro da universidade, é um verdadeiro tesouro arquitetônico e cultural, repleta de livros raros e decorada com talha dourada. A cidade também preserva tradições únicas, como as serenatas estudantis, onde grupos de estudantes vestidos com suas capas pretas cantam fados de Coimbra, transmitindo emoção e nostalgia. Além do patrimônio histórico, Coimbra tem atrações como o Mosteiro de Santa Cruz, onde está enterrado Dom Afonso Henriques, o primeiro rei de Portugal, e o Portugal dos Pequenitos, um parque temático que encanta crianças e adultos ao apresentar réplicas em miniatura de monumentos portugueses. Algarve. No extremo sul do país, o Algarve é um verdadeiro paraíso para os amantes do sol e do mar. Com mais de 300 dias de sol por ano, a região é famosa pelas suas praias de águas cristalinas, falésias douradas e grutas escondidas. Locais como Lagos, Albufeira, Portimão e Faro recebem milhões de turistas anualmente. Entre as experiências mais marcantes está a visita à Gruta de Benagil, acessível apenas de barco ou caiaque, considerada uma das mais belas do mundo. Para os que gostam de aventura, há atividades como passeios de barco para a observação de golfinhos, trilhas pela Rota Vicentina e esportes aquáticos variados. Mas o Algarve não é só mar. Vilas históricas como Tavira e o charme da Serra de Monchique revelam um lado mais tranquilo e tradicional da região. Madeira e Açores. Os arquipélagos portugueses são destinos à parte e surpreendem qualquer viajante. A Madeira, conhecida como a Ilha das Flores, encanta com suas paisagens montanhosas, jardins exuberantes e clima ameno durante todo o ano. A capital, Funchal, é famosa pelo mercado de frutas tropicais, pelo teleférico que oferece vistas panorâmicas e pelo vinho da Madeira. Para os aventureiros, a trilha até o Pico Ruivo, o ponto mais alto da ilha, proporciona uma das caminhadas mais espetaculares da Europa. Já os Açores são um arquipélago vulcânico no meio do Atlântico, composto por 9 ilhas. Cada uma delas tem um charme único, mas todas oferecem natureza exuberante. Na ilha de São Miguel, a Lagoa das Sete Cidades, formada dentro de uma cratera vulcânica, é um dos lugares mais fotografados do país. Há também oportunidades de observação de baleias e golfinhos, trilhas por crateras e piscinas naturais de origem vulcânica. Seja explorando os bairros históricos de Lisboa, navegando pelo Rio Douro em Porto, respirando tradição em Coimbra, relaxando nas praias do Algarve ou se aventurando nos arquipélagos da Madeira e dos Açores, o visitante encontra experiências diversificadas e inesquecíveis. Portugal consegue agradar tanto quem busca cultura e história, quanto quem deseja lazer, aventura e contato com a natureza. Ao percorrer cada cidade e região de Portugal, não são apenas as paisagens e os monumentos que marcam a experiência do visitante, mas também o modo de vida do povo português, suas crenças, costumes e expressões artísticas. É impossível conhecer o país em profundidade sem mergulhar em sua rica herança cultural, que atravessa séculos e continua viva no dia a dia das pessoas.
Das músicas que ecoam nas ruas às festas populares que tomam conta das praças, passando pela arte dos azulejos e pelas tradições mais antigas, a cultura portuguesa revela um povo que, mesmo com tantas influências externas, soube construir uma identidade própria e singular. A cultura portuguesa é uma combinação de influências europeias, árabes e africanas, reflexo da sua história. Algumas tradições merecem destaque. O fado, música melancólica e profunda, declarada Patrimônio Imaterial da Humanidade pela Unesco. É a alma de Portugal em forma de canção. Festas populares, como os Santos Populares, em junho, celebrados com arraiais, música, sardinhas assadas e danças nas ruas. Azulejos, mais do que decoração, os azulejos são parte da identidade portuguesa, retratando cenas históricas e religiosas. Touradas, tradição polêmica, ainda praticada em algumas regiões. Assim como a música, as festas e as tradições expressam a alma de Portugal, a gastronomia é outro elemento essencial que traduz a identidade do país. Cada prato conta uma história, cada sabor guarda uma memória, tornando a culinária portuguesa um verdadeiro patrimônio cultural. A culinária portuguesa é, sem dúvida, um dos maiores atrativos do país, tanto para visitantes quanto para os próprios portugueses, que têm enorme orgulho de sua mesa. Rica em sabores e profundamente ligada ao território, ela valoriza produtos locais como azeite, peixe fresco, legumes, queijos e vinhos. A proximidade com o mar faz de Portugal um verdadeiro paraíso para quem aprecia peixes e frutos do mar. Entre os pratos mais emblemáticos, o bacalhau ocupa lugar de destaque. Considerado quase um símbolo nacional, dizem que existem mais de 365 receitas diferentes, uma para cada dia do ano. Já as sardinhas assadas, simples e saborosas, tornam-se protagonistas no verão, especialmente durante as festas dos Santos Populares, quando as ruas de Lisboa e Porto se enchem de música, cores e do irresistível aroma desse prato típico. No norte do país, a estrela é a francesinha, um sanduíche recheado com carnes, coberto com queijo derretido e banhado num molho especial e picante, que conquista qualquer visitante. Outra iguaria clássica é o cozido à portuguesa, um prato robusto que combina diferentes tipos de carne, enchidos e legumes cozidos lentamente, refletindo a generosidade da cozinha tradicional. Na doçaria, os pastéis de nata são, sem dúvida, os mais famosos. Originários de Belém, em Lisboa, ganharam o mundo, mas nenhum supera o sabor dos que são degustados fresquinhos na sua cidade natal. Além deles, conventos e mosteiros de todo o país deram origem a uma rica tradição doceira, marcada pelo uso de gemas e açúcar, resultando em delícias como ovos moles de Aveiro e o pão de ló. E claro, não se pode falar da gastronomia portuguesa sem mencionar os vinhos. O vinho do Porto, exportado e apreciado mundialmente, e o vinho verde, fresco e leve, típico da região norte, são apenas dois exemplos da diversidade vinícola do país. O Alentejo também se destaca pela produção de tintos robustos, que acompanham perfeitamente pratos tradicionais. Mais do que matar a fome, comer em Portugal é viver uma experiência cultural e emocional. Cada refeição é uma oportunidade de partilhar histórias, tradições e afetos, tornando a gastronomia uma das formas mais autênticas de conhecer a alma portuguesa. Portugal tem uma economia diversificada, baseada em setores como turismo, agricultura, pesca, tecnologia e serviços. O país é um dos principais produtores mundiais de cortiça e também tem destaque na produção de azeite e vinhos. Nos últimos anos, Lisboa e Porto se transformaram em polos tecnológicos, atraindo startups e investimentos internacionais. Além disso, o turismo representa uma parte significativa do PIB português, sendo o país um dos mais visitados da Europa. Conhecer Portugal é mergulhar em um país que une o passado e o presente de forma única. É sentir a melancolia do fado em Alfama, provar um pastel de nata quentinho em Lisboa
admirar as ondas gigantes da Nazaré, caminhar por ruas de pedra em Coimbra, brindar com um vinho do Porto e relaxar nas praias do Algarve. É um país que, apesar de pequeno em tamanho, guarda dentro de si uma riqueza infinita em história, cultura e beleza. Seja pela hospitalidade do povo, pela diversidade de paisagens ou pelo sabor de sua gastronomia, Portugal deixa sempre uma marca inesquecível em quem o visita. Se você deseja um destino que ofereça emoção, conhecimento, descanso e aventura, não hesite. Conheça Portugal.